Cris, bem-vinda ao Outras Palavras. Você é uma convidada ilustre. As pessoas que vão nos assistir, elas vão ter o presente de ter a tua perspectiva sobre o que é trabalho, o que é saúde, o que é saúde mental, o que é saúde de uma forma geral, mas muito voltada para esse período em que a gente já está com esse chamamento. E se você pudesse aí se apresentar para quem tá nos vendo aí em cinco minutinhos no máximo, quem que é a Maria Cristina Menezes? Em primeiro lugar, André, eu queria agradecer a lembrança do meu nome, dizer que privilégio é o meu de ter sido convidada para estar aqui nesse espaço. E dizer, assim, que palavras, para mim, na verdade, é a narrativa da saúde, a narrativa da vida, né? A vida sem palavras, ela fica um pouco descaracterizada do seu bem maior, que é estabelecer a comunicação, a troca. E as palavras são, assim, as primeiras coisas que eu posso estar estabelecendo com os outros. Sejam as palavras ditas e aquelas silenciosas com a gente mesmo. Então, assim, o meu nome é Maria Cristina, eu sou médica, tenho a formação em biologia também, sou psiquiatra, sou médica do trabalho, hoje numa militância na área da saúde do trabalho e da saúde mental das pessoas. Tenho uma perspectiva de que eu adoro o trabalho para mim é a minha segunda identidade. Eu me chamo Maria Cristina, mas também Maria Cristina que gosta do trabalho. Então o trabalho ele tem que vir para mim como alguma coisa que me agrada, como alguma coisa que me faz encontrar pessoas, que me dá perspectivas de futuro, que me dá possibilidades de sonhos, de desenvolver projetos. Então, assim, eu me sinto extremamente privilegiada de estar nesse espaço, que eu entendo ser uma outra dimensão também, viu, Andréia? Para a gente estar discutindo o momento atual e o momento futuro, até porque o passado já foi. O momento é de prospectar mesmo. E prospecção a gente faz com sujeitos. E sujeitos que estão absolutamente vivendo um momento absolutamente nada previsível. Nada previsível. Nada colocado em nenhum planejamento estratégico ou tático de qualquer empresa. De qualquer empresa. Então, na perspectiva de que a vida é isso, né, e de que a vida se constitui desses elementos todos, assertivos, previstos e imprevistos, né, eu digo que o acaso tem que nos proteger. E a gente está no momento do acaso. O acaso se fez presente e a gente está vivendo ele. Vou pegar esse viés, então, do acaso e dessa incerteza, imprevisibilidade. Quais são os efeitos que tem, Cris, para a saúde, para a psique de um sistema como nós, de ter que tomar decisões na incerteza? O que causa isso? Bom, você está me perguntando uma questão de 200 milhões de dólares, né? Assim, de 6 milhões de dólares. Se a gente tivesse essa resposta, seria absolutamente maravilhoso, maravilhoso. Que essas respostas são as respostas que estão em construção ao longo deste momento. Se você me perguntasse isso em um outro momento, onde uma situação pudesse acontecer isoladamente, me sinto muito, porque tem aqui um carro passando aqui falando coisas do momento que estamos vivendo, não é? Uhum. Mas temos que conviver com isso. E de tudo incomodar, a gente corta aqui e segue depois. Tá joia. Pode continuar. Faz parte. E, na verdade, se a gente pensar que a imprevisibilidade ela poderia estar existindo dentro de um contexto controlado, eventualmente, as reações estão ligadas a um tipo de entendimento. Mas quando você me pergunta isto, neste momento que nós estamos vivendo, eu vou falar, essa é a resposta de 200 milhões, zilhões de dólares, ou de euros, sabe Deus o quê? Porque nós não sabemos. Nós vamos do mais simples até a deflagração das questões mais internalizadas e mais escondidas em nós, que até nós mesmos desconhecemos. E a gente diz, dentro da área da psiquiatria, de que este é o momento do lobo frontal ter uma atividade grande e da gente falar numa outra questão fundamental, que não passa pelo adoecer, única e exclusivamente.
pelas patologias, pelo psiquismo, pelo adoecimento psiquismo, do transtorno de ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, do entristecimento, da melancolia. Passa pela adaptação, pelos transtornos de adaptação. E aí a gente vai ter que ter um entendimento do seguinte, que muitas pessoas vão conseguir se adaptar mais e outras vão conseguir se adaptar menos. Quem se adapta mais vai conseguir passar melhor. Quem se adapta menos vai sofrer mais e vai ter um sofrimento mental maior. Tá, e então, aí, só para poder entender, Cris, eu perguntei quais eram os efeitos de escolher, de tomar decisões aí você já trouxe contextos muito incertos. A gente está com um nível de imprevisibilidade muito alto. Vai depender, então, do tanto de resistência interna que uma pessoa tem a adaptar-se ou do tanto de apego que ela tem a algumas estruturas que ela necessita de ter determinada segurança para decidir. Eu posso entender dessa forma? Você pode entender absolutamente dessa forma. A capacidade que essa pessoa tem, vamos dizer assim, de se adaptar. E aí eu vou te dizer assim, com muita tranquilidade, e acho que assim, o entendimento, às vezes eu me coloco em posturas bem polêmicas e contestatórias, que é falar, hoje nós vamos conjugar o verbo resiliência. Hoje nós vamos conjugar. Hoje ninguém vai precisar te explicar que a resiliência é uma esponja que faz assim e fica assim, que é você torcer e ficar assim, não. Hoje você está vivendo a resiliência. No momento que você está trabalhando no seu escritório, que você é jogado para a tua casa, para trabalhar home office, na tua sala, onde o cachorro passa, o carro da verdura passa na porta, o teu filho corre, alguém chama, a campainha toca. Então, assim, você ter que conviver com isso, você está se adaptando o tempo todo de uma maneira geral. E aí, assim, quando esses processos começam a ficar doídos, quando você não tem mais a capacidade de reagir adequadamente a isso, você vai ficando desadaptada, aí sim você vai começando a elevar o teu nível de ansiedade, porque também ter ansiedade não é patológico. Ansiedade a partir de um nível que é patológico. As reações que você pode ter diante de uma notícia triste, de uma notícia alegre, não te deixam de ter taquicardia, sudorese, os estímulos todos. Só que um tem um ânimo absolutamente positivo e o outro um ânimo absolutamente negativo. Não é ganhar numa loteria e ter o adoecimento de um ente querido vai te deixar nervosa do mesmo jeito, né? Ir para um hospital para ver um bebê que nasceu vai te dar um nervoso de uma forma, uma alegria, a mesma coisa que você ir para o hospital porque tem uma pessoa sua internada numa situação difícil, também vai te dar aquela mesma angústia, aquela mesma ansiedade. Então, assim, esse nível de entender o estresse única e exclusivamente como uma possibilidade negativa, nós temos que tirar um pouco. Talvez isso possa ser contestado por algumas pessoas, mas eu trago aqui. Existe o estresse positivo e o estresse negativo, aquele que me impulsiona para respostas assertivas e aquele que me paralisa. Mas isso tem a ver também com as pessoas envolvidas. Então, quando você me pergunta quais são essas respostas, nós estamos construindo. São pessoas que se adaptaram mais, são pessoas que não se adaptaram, deflagraram. Depressão, podendo chegar inclusive ao suicídio. E hoje eu vou te dizendo, uma coisa que me preocupa, a questão do suicídio não é nem durante, mas me preocupa muito mais no depois. Porque o depois de tudo isso não se sabe o que vai ser. E se você tiver essa percepção, isso é tão real, e por vezes a gente força tanto para a gente não enxergar, é de que nós tínhamos, né? Nós estamos vindo com uma questão assim, olha, nós vamos chegar no pico. Na próxima semana é o pico. Não vai ser o pico vai ser na outra, e assim nós estamos indo. E a imprevisibilidade, a incerteza de alguns conceitos que estão sendo colocados pelos mais diferentes segmentos, o que tem acontecido? Pessoas que flexibilizaram antes e estão tendo que fazer lockdown agora, pessoas que não acreditaram, acharam que a coisa era uma coisa muito simples, que não atenderam aos regramentos, não regramentos opressores, mas regramentos de escolha, isso também é uma outra questão muito importante para se discutir, o instinto de proteção de cada um.
a falta de proteção. Não, isso não acontece. O nível, só para ver se eu estou pegando o gancho, o nível de indecisão e de incerteza, de desinformação, ele é tão grande e abrangente que faz com que eu acione o meu instinto de proteção na tomada de decisões, desde as mais simples às mais complexas, é isso? Ou não, ou você usa ou você não usa. Porque ou você usa e toma todos os cuidados, e às vezes é contestado, porque está usando excessivamente a máscara. A síndrome do álcool gel vai ser uma loucura pós-pandemia. A síndrome da cabana já está se instituindo, né? Porque o pessoal que veio para home office agora não quer sair mais. Não quer sair. E assim, você tem esse grupo e você tem o outro grupo. O outro grupo que acha que com ele não vai acontecer absolutamente nada. Que ele não precisa de máscara, que ele não precisa de álcool gel, que ele não precisa se proteger. Vamos todos trabalhar independente de qualquer coisa. E aí o que você vê? Você vê cidades, você vê municípios, você vê regiões aonde no momento que a grande maioria do Brasil, né, do país, deveria estar descendo, você está tendo núcleos que estão tendo uma ascensão na curva absurda. Ah, sim, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque isso também se faz nas nossas relações, né? Tudo isso se faz nas nossas relações. Porque ou eu me protejo, ou eu tenho um nível mínimo de proteção. Ah, não, mas eu tenho... Sim, mas você tem que ter um limite. Se você não tem esse limite, se você está fora desse limite, alguma coisa na sua estrutura está carecendo de um apoio, de uma ajuda para poder entender isso melhor. Então, assim, essa imprevisibilidade, ela leva a gente para caminhos, né, de escuta muito grande, onde a palavra ela é muito importante. Por quê? Porque a comunicação é fundamental. Porque quando você tem informações assertivas, quando você tem informações de qualidade, quando você tem claro os seus objetivos até aquele momento, porque no momento seguinte tudo pode mudar, não é? Você consegue traçar uma estratégia, mas sabendo que o seu delay, a sua margem lateralizada, vamos dizer assim, é de que tudo isso pode mudar e que você tem que estabelecer mecanismos internos de adaptabilidade. E caso você esteja tendo dificuldades disso, tem que buscar ajuda. Então, dentro desse cenário onde o ser humano vai começar a ter uma percepção, uma consciência maior da sua capacidade de adaptação, e essa sua capacidade de adaptação vai decidir como que ele vai sofrer os efeitos, né, do que está acontecendo no entorno. E para você que está vendo o nosso vídeo, chegou agora e falou, gente, mas o que é o Outras Palavras, né? Estamos oferecendo aqui Outras Palavras, que é um momento muito especial, que eu gosto de chamar da humanidade, onde a gente está discutindo saúde, não só em relação à pandemia, à Covid, nós estamos discutindo saúde nesse momento, no contexto. E agora eu vou oferecer para a doutora Maria Cristina uma outra pergunta para fazer um link com essa ideia do trabalhar, da empresa, do ambiente corporativo. Como é que fica? O que primordialmente mudou? Fora essa, eu queria que saia um pouco dessa linha as pessoas estão trabalhando em home office e tal. Não. Por trás desse trabalhar em home office, por trás desse distanciamento físico, não é um distanciamento social, por trás desse distanciamento físico, Cris, qual que é o efeito na sua percepção na saúde do trabalho, do trabalhar? É a reconstrução de alguns valores e de alguns conceitos fundamentais. A organização do trabalho, ela vai ter que mudar. Ela já mudou, ela vai ter que mudar. O que a gente precisa entender como é que será feita a retomada de tudo isso. Nós vamos retomar no mesmo modelo ou qual modelo? E aí eu lhe pergunto, Andréia, o que está preparado para essa retomada no sentido corporativo e empresarial? É na modelagem antiga, mas será que ela funciona? Não funciona mais, porque nós somos diferentes, saímos diferentes. Esses meses, quem não fez, lamenta-se, mas quem fez,
nos impôs um repensar diferente. Eu posso até não ter aprofundado, né, numa questão de analisar ou psicanaliticamente a conjectura, mas eu certamente repensei as minhas relações com o trabalho. Será que eu tenho que ficar até tarde mesmo? Será que eu não posso redesenhar a minha vida? Será que... Porque todo mundo percebeu que nessa estratégia do teletrabalho, que para mim é bem diferente do home office, a relação de produção foi muito aumentada. Foi muito aumentada. E eu tenho até uma grande amiga que ela trabalha nessa coisa de prazos de justiça. Ela falou, eu produzi tanto, mas eu produzi tanto que eu estou com pena dos oficiais de justiça e dos advogados, porque eu produzi tanto, vai sair tanto mandato, vai sair tanta coisa, que vai enlouquecer, que depois tudo vai entrar em colapso, vai entrar em looping. Né? Uhum. Então, assim, essa organização do trabalho, isso é muito importante, isso é importante para o trabalhador, é importante para a organização, é de que vai ter um redesenho. E eu vou te falar, pode ser que eu me engane, claro que todos nós queremos trabalhar bem, ganhar o nosso dinheiro, sem a menor dúvida, mas acredito que muitos trabalhadores tentarão até renegociar os valores salariais por uma possibilidade de um trabalho mais leve, aonde você vai poder oferecer produção igual ou superior numa relação diferenciada. Essa reconstrução da relação do trabalho, ela vai ter que ser feita, e isso daí não é uma questão única e exclusivamente da autogestão. Ela vai ter que passar pela base, vai ser fundamental a escuta que terá que se ter dos próprios trabalhadores, estabelecendo mesmo as relações tripartites, né? Governo, trabalhadores e trabalhador, né? Organizações, donos de organização, tudo isso. É uma questão sindical, mas não se trata disso. Se trata de alteração. Muitas pessoas fazem o que eu faço, mas eu faço desse jeito e dou esse resultado. Aquela pessoa faz igual, daquele jeito e dá aquele resultado. Essa pessoa precisa de 5 minutos para fazer isso. Essa precisa de 15. Aquela precisa de 20, o que não significa dizer que um pode mais ou menos. Então, a questão da diversidade realmente, operacionalmente, vai ter que ser pensada. Não é no momento pandemia, da Covid, eu digo, ela é pedagógica também. Ela é adoecedora, mas ela é pedagógica. E ela é tão pedagógica quanto foi a questão da AIDS. A AIDS trouxe para nós algumas situações que nós não queríamos falar em hipótese alguma. Prazer, a morte e o sexo. Essas coisas ninguém queria falar, porque você falava em AIDS, vai morrer. Eram tabus, né? Viraram tabus. Uhum. Você tem AIDS, ou você teve uma relação sexual que não deveria, ou você usou droga. Quer dizer, quem é que vai ter uma relação sexual querendo se contaminar, querendo ficar doente, né? E assim. E a questão da droga. As pessoas procuram as drogas por quê? Para buscar um prazer, que a gente aqui não está falando, né? De forma pudica, se está certo, se está errado, nem está fazendo apologia a elas. Uhum. Não é isso. Mas essa é uma questão que a gente tem que jogar em cima da mesa para conversar com os nossos, né? E tem que informar. Então, e sempre passa de uma forma, numa agenda oculta, isso o tempo todo. A outra questão da pandemia, da Covid, a gente viu o quanto a gente está despreparado, principalmente nas questões com o outro. Né? A gente está muito despreparado na questão da proteção pessoal, né? Da proteção individual, da proteção coletiva, da proteção social, da perspectiva de futuro, do plano A, plano B, plano C, plano D, de que independente de ter todos os planos, todos os modelos de gestão, todos os procedimentos, o acaso pode acontecer. E se acontecer, a minha estrutura interna, a minha estrutura emocional é que tem que estar de uma forma tal que eu consiga ser resiliente para superar. Não que não vá ter arranhadinhos, teremos arranhadinhos sim, mas sairemos inteiros e até fortalecidos. E para construir isso, os chefes das organizações deverão sentar com esses trabalhadores para escutar. E a gente só escuta palavras. Então, as palavras terão uma força muito grande nesse momento, que é falar, olha, tudo bem, está tudo certo. A gente trabalha sempre com
horário flexível, está tudo bem, mas existe uma contrapartida de responsabilidade. O que você vai me entregar? Trabalhar em teletrabalho, em home office, horário flexível, não significa, sabe, eu ser pontualmente, eu ser reativa. Você me procura, eu te dou. Você não me procura, eu não te dou nada. Não. Você tem regularidade, você tem compromisso. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Algumas pessoas vão fazer em 10 minutos, outras em 15. Outras que não conseguem se organizar vão levar o dia inteiro, vão deixar pendências. Mas isso tudo a gente vai ter que reorganizar dentro desses espaços. E os espaços de trabalho, provavelmente, você deve estar tendo conhecimento, grandes empresas já estão entregando as suas sedes. Grandes empresas. Eu tenho colegas médicos no Rio de Janeiro que tinham um pool de consultórios. Já entregaram. Sim. Porque a telemedicina vai ser uma realidade, né? E assim, claro que tudo isso é importante, mas também nós não podemos perder a perspectiva do contato, né? Do contato, do encontro, das relações, do tato mesmo, né? Que o abraço vai ter um outro significado, né? E uma significância muito maior. Então, assim, André, eu não sei se eu te respondi, mas são tantos questionamentos que evoluem nesse momento, mas acho que assim, a medicina do trabalho e a questão da saúde mental, junto com a medicina do trabalho, ela vem numa perspectiva de uma redefinição tão grande que assim, não vai dar para dizer que a gente vai deixar para depois. Agora é sentar e resolver. Tá, o teletrabalho está aí. A gente pode... Né? A gente pode, então, chegar à conclusão de que eu tenho um momento muito peculiar, onde a escuta vai ser primordial, onde a escolha das palavras vai ser também primordial, para que nesse exercício de comunicação a gente surja com um novo contrato. E aí eu estou falando contrato, inclusive com um novo desenho de leis, talvez, que vai reger que as leis do mundo offline, elas não dão conta do mundo online, né? E esse trabalhador, agora ele chega no momento de ter uma autonomia maior, que ele entrega... Prazer. Autonomia. Né? O que ele entrega vai ser combinado, e aí, cada vez mais, mesmo que eu trabalhe... Eu não sou autônomo na carteira, mas eu vou ter que trabalhar com a minha parte, a parte que me cabe na cadeia, né, produtiva. E esses contratos eles vão ter que ser refeitos. Quais seriam os cuidados, ou as luzes amarelas, como eu gosto de usar muito essa metáfora? Quais são os pontos de atenção que a gente deve ter do ponto de vista mesmo, nós, na hora de fazer esses novos contratos, e a equipe, os líderes, né, as empresas, qual que você acha que deve ser a pauta desses novos contratos? Você já trouxe, que é a diversidade. O que mais? Eu acho que uma das coisas seria assim, manter a inclusão e assim, de verificar. A inclusão, ela sempre é a palavra de ordem. Acho que esse é o primeiro momento. Segundo momento, o desenho das matrizes, do perfil de cada pessoa. Como é que cada pessoa poderia se colocar em determinada atividade? Personalizar mais, né? Não só o perfil do desempenho daquela atividade, mas o que a pessoa gostaria de fazer dentro daquela perspectiva para ter um resultado igual, necessário, ou melhorar essa performance, vamos dizer assim. Essa seria uma questão. A outra questão é o regime de trabalho mesmo. Isso teria que estar muito bem definido nos contratos de trabalho. O que você se propõe a entregar e o que você entrega. E não entregando o que vai acontecer. Mas eu entregando isso e mais, o que eu posso ter? Né? E como é que faz? A questão das carreiras também. Isso é um ponto amarelíssimo. Como é que vão se dar as progressões, as ascensões, né? Como é que eu posso ser avaliado? Como é que serão realizadas as avaliações de desempenho? A
A partir de que momento? De que forma? Como que eu posso considerar, de que maneira eu posso considerar, vamos dizer assim, quais são as atividades que efetivamente eu posso ficar home, tele, e quais as atividades eu efetivamente terei que estar presencialmente. Algumas eu não tenho como. Imagine você numa plataforma de petróleo, numa linha de produção de veículos, alguma coisa nesse sentido. Como é que eu vou conseguir, de alguma forma, dar conta disso, né? Como que eu consigo? Né? Então, eu vou ter que definir muito bem quais são essas matrizes e como que eu vou conseguir atender. Talvez eu tenha outras coisas que eu não pensei exatamente a respeito de quais seriam essas luzes amarelas. Não me ocorreu isso, mas eu gostaria assim de estar te falando, de estar trazendo aqui mesmo essa perspectiva dessa conversa mesmo, que eu ainda acho que a gente está sabendo muito pouca coisa. E uma coisa que você colocou aí que é fundamental, que é o redesenho dessas normatizações e da legislação online, dessas questões, como é que vai se dar, eu tenho que ser home office mesmo, ou posso ser teletrabalho. De repente, se eu for chamado para uma reunião de urgência, para um plano de contingência na minha empresa, se eu estiver num restaurante, isso vai ser considerado um vagalismo, eu vou estar sem trabalhar, a pessoa está não sei o quê, não quer nada, e não sei. Os conceitos terão que mudar, né? Ou vão entender que eu também posso trabalhar dentro do meu carro, parar o carro, está no sinal, sabe, assim, alguma coisa, e daqui a pouco eu estou atendendo, sabe, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso vai ter que ser reconsiderado, André. Eu não tenho, assim, nenhuma ideia formada, absoluta sobre isso ainda não. Mas tenho muitos pontos. E o fato de eu estar home office, mais atenta o tempo todo, isso me tiraria a possibilidade de ser enxergada, de ser vista como uma trabalhadora que não estou lá na frente de serviço? Então a gente tem algumas mudanças nesse cenário. E do ponto de vista da saúde do trabalho, independente dessa estrutura, porque a gente não está nem falando da saúde, a gente está falando da saúde da relação trabalhista, né? Eu posso colocar assim. Pode colocar assim. Como é que vai ser uma relação trabalhista saudável, né? Eu queria pegar um pouco esse gancho agora e trazer, do ponto de vista meu, pessoal, eu estou nesse ambiente inseguro, eu estou nessa revisão da forma de trabalhar e eu posso migrar para alguns lados. Por exemplo, eu posso começar a ter um crítico interno que perdeu os critérios, porque eu ouvi você falar sobre uma mudança de critérios de avaliação. Então, as referências do meu crítico interno, elas também precisam ser revistas. E aí sim eu quero pegar o gancho. Esse crítico interno que perdeu as referências, como que eu posso, vamos supor que eu já fosse uma pessoa mais puxadinha, como os meus clientes costumam falar assim, meio perfeccionista. Vamos supor que eu já tivesse essa tendência, já vivesse sobre um perfeccionismo. Como que eu posso, do ponto de vista da saúde, Cris, trazer um pouco mais de equilíbrio para essa minha relação interna comigo mesmo? Pois é, né? Essa é a grande questão, né? Que a gente tem que ver se esse dado desse perfeccionista está dentro de níveis de tolerância aceitáveis ou se ele está no nível excessivo. E a gente tem uma percepção de que todos os sistemas integrados, né, vamos colocar assim, sem nenhuma crítica, porque é evidente que a gente tem que ter uma perspectiva da concentração, da normatização de procedimentos. Isso fica tão materializado, tão certinho, tão enquadradinho, que nada pode acontecer, vamos dizer assim, do ponto de vista desumano. Então, isso aqui eu tenho que fazer para poder dar aquilo, para poder dar... Então, isso acaba sendo neurotizador em alguns momentos. Sim. Né? Isso, vamos dizer assim, invalida a capacidade de criação, isso invalida a possibilidade de reação assertiva. Não que você tenha que ser reativo em todo momento, mas, assim, essa absoluta
vontade de ser muito assertiva, muito quadradinho, muito tudo certinho, muito politicamente correto, isso embota muito o senso de criatividade. Então, eu acho que você tem que dosar isso, né? Vamos dizer assim, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, né? Então, assim, usando toda a sua parte neuronal também, psíquica, mas você tem que balançar isso, ter espaços criativos, de possibilidades criativas, até para você redesenhar esse fluxo de, vamos dizer assim, certinho, muito certinho, do certinho, do certinho, né? Porque quando você fica muito certinho demais, você perde a espontaneidade e até onde isso é bom, né? Os pensadores, a ciência consegue avançar exatamente porque existe um critério mínimo, mas é exatamente esse critério mínimo que não consegue dizer exatamente aonde você vai chegar, porque no meio do caminho pode acontecer uma opção de coisas. E assim, os sistemas são cada vez mais apertados, de gestão são cada vez mais ortodoxos, de cima para baixo, e aquela coisa do número, do numeral e tal, e liga, porque o computador é um sistema binário, o sistema de gestão também é um sistema binário. Mas você, nesse sistema binário, tem que ter emoção. Então, quando você fala assim, como que eu posso trabalhar nisso? Estabelecendo os dois momentos. Então, assim, quando você pega empresas dessa natureza, e aí a gente vai chamar a Google, né, para mostrar que você tem entregas, você tem cientistas, você tem pessoas com mapas ali para trabalhar em isolamento, quase com perfis, vamos dizer assim, esquizotímicos, que tem que ficar absolutamente isolados, sem barulho, sem nenhum tipo de misofonia, não pode ter um barulho, não pode ter nada, tem que estar isolado para funcionar. Em algum momento, algum desses grupos, para poder que o projeto, que o negócio cresça, tem que estar num campo, sentado num jardim, pensando e vendo a folha cair, porque foi assim que se chegou, que os pensadores chegaram a algumas soluções. Então, esses espaços de criação, possibilidade disso, e os espaços de criação, eles estão muito vinculados à questão, e aí eu vou entrar no assunto que você sabe que eu gosto bastante, que é a questão do sonho que protege o sono, né? Então, está dentro dessa perspectiva de você sonhar, de você desejar, de você ter prazer no que faz, de você organizar seu trabalho de acordo com as suas preferências e as suas identidades. Porque, às vezes, eu adoro ser médica do trabalho, mas eu não quero ser médica do trabalho fazendo aquilo do cotidiano. Eu quero ser médica do trabalho pensando que pode dar uma qualidade de saúde melhor a todos aqueles trabalhadores e como a empresa vai ganhar saúde com isso, oferecendo isso ao trabalhador. Até porque quem gera todo esse lucro é aquele que está lá na ponta, né? Que necessariamente precisa ter uma saúde muito boa, né? Física, mental e social, para que ele possa operar da melhor maneira possível, né? E assim, vou fazer agora uma pergunta em cima do que você está trazendo para mim, para te botar numa saia justa. Ai, meu Deus, mas... Do ponto de vista da saúde, se a empresa é o fator estressante, às vezes gerador de uma patologia, certo? Ela também deve se sentir responsável por restabelecer esse sistema? Sem dúvida, você não está me botando em saia justa. Aliás, você está me dando um lindo vestido de valsa, porque por aí a gente vai dançar. Não é? Todo mundo sabe que hoje os riscos psicossociais são riscos considerados com caráter de extrema importância dentro do contexto das relações do trabalho. Eu posso ter o meu colesterol absolutamente dentro dos padrões, eu posso ter a minha pressão arterial muito boa, meus níveis glicêmicos adequadamente, tudo ótimo. Mas se eu estou em desequilíbrio, num conflito com a minha empresa, num conflito com a minha equipe, num conflito na minha casa, com a minha relação afetiva, com a minha relação social, eu não vou funcionar bem. Essa é uma questão. Eu estou falando do todo. Agora vamos pensar, vamos assim, setorizar, vamos pensar diretamente no trabalho. Se nós temos uma relação opressora, olha, mas você está falando, não. Às vezes você mesmo, o próprio oprimido, se vitimiza diante de uma situação que não quer sair daquele lugar, aquele vira um lugar comum e ele não quer sair daquele lugar.
Então, a possibilidade de oferecer chances para que ele saia daquele lugar para um outro lugar já é fazer ele movimentar e a energia no sentido de buscar uma coisa melhor. Saber definir qual estrado ele quer seguir. Você quer ficar no lugar de vítima? O que você quer fazer? E muitas vezes, nas empresas, existe uma relação de competição muito grande, inclusive dentro das próprias equipes. Eu costumo dizer, né, que a gente tem as gestões, né, que a gente pode falar, andorinhas e as gestões búfalo, né? Às vezes tem chefes que gostam de botar um contra o outro para bater um no outro, porque ele vai ter a confiança dos dois e ele não vai se sentir traído pelos dois, porque cada um quer se mostrar quem tem maior força dentro do pedaço, né? Então isso é crítico. E assim, e às vezes nesse momento desesperador é isso que está acontecendo. Eu preciso avançar, porque se eu não avançar vão me tirar daqui, e assim, são metas atrás de metas, essa questão de metas é um problema, isso gera muito estresse, isso é enlouquecedor, é impressionante. Essa é uma questão. E a outra questão da andorinha, que você tem uma equipe que você consegue trabalhar de onde todo mundo, um assuma o outro, um consiga entender que a solidariedade ali na equipe, e você consegue levar da melhor maneira possível e consegue manter um nível de saúde mental empresarial dentro dos critérios da produção ótimo, dos níveis ótimos. Então, assim, a empresa tem total responsabilidade. Não tem. Tem sim. Porque, presta atenção, se eu fizer um estudo cronológico dessas possibilidades, eu vou ver 1/3 é para o sono, 1/3 é para o trabalho, e o outro terço dividido são para as outras coisas. São para as outras coisas para eu me preparar, muitas das vezes, para o trabalho. O trabalho é ruim? Não. O trabalho não é ruim. O trabalho é bom, mas ele tem que ser bom. Ele tem que ser bom, porque ele é a nossa segunda identidade. Ele não pode ser uma coisa de sofrimento. Se eu falar para você, André, você deve saber, a Organização Mundial de Saúde já dizia, a Organização Mundial, a OIT também, a Organização Internacional do Trabalho, também fala, em 2020 a maior causa de afastamento do trabalho seriam os transtornos mentais, de transtornos de ansiedade até depressão, quadros esquizotínicos, esquizofrenia e tal. Não está sendo diferente, vou te dizer, isso vai sextuplicar. Porque sabe que os níveis de impacto da pandemia pela Covid-19, o que nós temos que multiplicar por 6. E o impacto, tanto daquele que tem medo de pegar o vírus, que está sendo enlouquecedor, que está deflagrando uma série de situações de que eu falei, o álcool gel vai ser uma loucura, como para aqueles que tiveram a sensação iminente de morte e o medo da morte. Então, o medo é um sentimento que tem permeado. E o medo é adoecedor, né? O medo é adoecedor. A falta dele adoece, como o excesso dele também adoece. Então, assim, eu não sei a gente pode trazer, em outras palavras, uma forma de lidar com esse medo. Uma você já trouxe, que seria pedindo ajuda. Mas se eu ainda não me apropriei dele, qual seria a dica? Quais os sinais que eu tenho que prestar atenção de que eu já estou entrando num espaço patológico, Cris? Estou te ouvindo direito. Quando eu começo a ter a percepção de que o desconhecido me dá mais medo do que aparentemente eu teria naquela situação, quando situações cotidianas comecem a me oferecer medo, como por exemplo, eu sempre saio, vou à padaria e volto da padaria no horário certo. Eu comecei a evitar de ir à padaria. E às vezes isso não vem assim num primeiro momento. Eu começo mesmo a dar uma sabotada, sabe? Do tipo, eu começo a pedir pão. Não, mas por que não? Porque eu acho melhor. E aí, tô afim. Aí você começa a se ausentar de alguns espaços. Ah, não, mas isso é depressão. Não. Em alguns momentos, isso é medo. A questão daquilo que você fazia, você sempre andava. De repente, você, não, agora eu estou com medo de andar na rua porque tem ladrão. Sim, tem. Ah, você sempre andou. Não, mas agora tem mais, sim.
uma situação de cuidados exagerados. Isso é um sintoma também. E, normalmente, a pessoa que começa a perceber essa questão do medo, ela consegue ter claro, ela começa a visualizar isso de uma forma que ela sente que está exagerada, que a coisa está, assim, exagerando sobre o aspecto de eu não consigo mais entrar no elevador. E isso tem muito a ver, André, com os lutos também que a gente pode passar. Os lutos podem gerar um nível de ansiedade tal que podem produzir medos que anteriormente você não tinha. São lutos que não foram bem trabalhados, que não estão resolvidos e que podem gerar essa situação de insegurança e essa situação te levar a uma situação de medo. Então, diante de tudo que a gente está vivendo, você tem noção da quantidade de medo e da quantidade de insegurança que tem, do potencial que tem? Então, começa a perceber. Você começa a se furtar daquelas coisas que você fazia e que não tinha problema. Viajar de avião, subir no elevador, ir na padaria, ir ao banco, andar com uma determinada bolsa. Aí começa, sabe? Você começa a ter sintomas, você começa a ter essa percepção. Isso não é difícil. Agora, você tem que trabalhar isso de algumas formas, trabalhar individualmente e coletivamente, né? E quando a gente fala trabalhar individualmente e coletivamente, a gente está falando nos vários segmentos, né? Que a gente, às vezes, tem o medo do chefe, a gente tem o medo de enfrentar as nossas equipes, a gente tem o medo de enfrentar os desafios, tem o medo de enfrentar a retomada, né? Às vezes, assim, nesse momento que a gente está vivendo, para você ter ideia, eu tive pessoas que falavam assim: doutora, eu não vou trabalhar, a senhora, por favor, me dê um atestado, porque eu não quero pegar a Covid, eu não quero de jeito nenhum, eu vou ficar em casa, sabe, um exagero do medo. E aí você já começa a ver que aquela pessoa não está com medo daquela situação específica. Aquela situação específica deflagrou uma situação já pré-existente, né? Tá. Então, aí estão as Saiu? Nada. Os transtornos de ansiedade que já estavam presentes e que efetivamente a gente não teve essa percepção e que as situações atuais vão sinalizando, né? Tá. Então, assim, essa perspectiva do trabalho é uma perspectiva que eu acho assim, desafiadora. Não é uma conversa para poucas horas, é uma conversa para muitas horas e é uma conversa para muitos desenhos. Por quê? Porque você tem muitos segmentos e você tem que ouvir mais. Nós estamos no momento de ouvir pouco o que essas pessoas estão pensando que vai acontecer. A gente escuta um ou outro. Eu acho que é até um movimento natural, até das lideranças, não querendo justificar, mas num cenário de incerteza, o papel do líder, ele assume muito essa postura orientadora. Mas talvez errar na mão torne ele menos receptivo a escutar. Porque ele tem que decidir, ele vai decidindo por ele mesmo, do jeito dele. E em situações onde ele poderia compartilhar, ele acaba adotando aquilo para ele mesmo. Ai, nossa conversa está chegando ao fim. Ah, pois é. Eu tenho, assim, a minha última pergunta é: qual seria a grande frase que você pode deixar, ou dica, em outras palavras, para que as pessoas se mantenham saudáveis? Acredita que você é o melhor remédio para você mesmo. No momento que você acreditar que você é seu melhor remédio, você vai buscar a melhor qualidade que você tenha, o melhor extrato, o seu melhor substrato, para que você seja uma pessoa que possa ter saúde física e mental. Não precisa ser o top do top, né? Assim, mas quando o momento que você, com essa pandemia, conseguiu conviver bem com todos os seus fantasminhas, com todos os seus diabinhos, e achou que você é uma boa companhia, eu posso te dizer que você está no caminho de uma saúde mental bacana, legal, né? Que é o ideal. Então, assim, você é o seu melhor remédio, símilos, né? É isso que eu tenho para dizer.
Eu sou Andréa Cardone, tive o prazer de conversar com a doutora Maria Cristina no projeto Outras Palavras da Importe. Aguarde, porque a gente tem mais coisa para conversar e muitas outras palavras para trazer para você. Obrigada. Ei, Cris! Foi bom? Fiquei falando, abri o falador. Ai, que bom, é isso mesmo. Eu tô aqui só de coadjuvante, só para trazer